Som. Obrigado. Antes da mensagem, deixa eu dar um aviso. Bom, na prática isso já tem acontecido, em relação ao tempo do culto, mas há um tempo já a liderança vem conversando sobre o horário. Então, nós decidimos estender o horário do culto em 10 minutos. O programa inicial terminava meio-dia e 10, agora meio-dia e 20. A gente tinha pensado em estender 20 minutos, mas estamos fazendo um teste para estender 10 minutos, ok? Então, ter 50 minutos na mensagem e 50 minutos na EBD. E vamos avaliando, ver se isso é suficiente. Tá bom? Então, para a gente saber que o que tem acontecido na prática, a gente geralmente estender 10 minutos, estamos oficializando o horário do culto, em vez do término meio-dia e 10, para ser meio-dia e 20, ok? Beleza. Vamos para a mensagem. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua salvação, pelo teu amor por nós, pelo Senhor cuidar da nossa vida a ponto da gente estar aqui, reunido. Nos reunimos em gratidão, louvor ao Senhor, reconhecendo tua bondade durante a nossa semana, cuidando de tudo que a gente fez, das nossas vidas, de coisas que a gente percebeu, de coisas que a gente não percebeu. O Senhor esteve e está conosco, estará para sempre. Pedimos que a gente possa usar esse tempo juntos como igreja para querer aprender a viver ainda mais para o Senhor, seguindo as instruções da tua palavra. Abre o nosso coração, nos dá disposição de te seguir, de sermos cada vez mais comprometidos com o Senhor, num relacionamento de verdade, sincero, de coração mesmo, aprender a amar a Ti e aprender a amar os outros da forma como o Senhor nos ama. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nessa série, então, na última mensagem, nós vimos que seguir a Cristo, seguir a Jesus, significa aprender a ministrar as necessidades das pessoas, para que elas aprendam a depender de Jesus, não de nós, não dos recursos humanos, mas de Jesus, porque assim elas aprendem a viver do jeito que Deus preparou para cada um de nós. Dando sequência em Lucas 9, os versículos 18 a 27, seguir a Jesus significa conhecê-lo e torná-lo conhecido. Vamos ler o texto, né? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo?
Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Dois pensamentos opostos sobre quem é Jesus se apresentam aqui, não é? O pensamento das multidões, tinha a sua ideia ali, Jesus é João Batista, ressurreto, profeta Elias, ou algum dos profetas. Alguns pensavam naquele tempo, aquela passagem que Moisés exortou o povo ali, falou, quando vier um outro profeta além de mim, a esse ouvi. Então as pessoas pensavam que era esse profeta agora que estava entre o povo. O pensamento das multidões, ele representa aqueles que não conhecem a Jesus, porque não conhecem o que a Bíblia diz sobre quem seria o ungido de Deus e o que ele veio fazer nesse mundo, tanto em sua primeira vinda quanto em sua segunda vinda. Então as multidões, né? Até Herodes, a gente já estudou, pensava que Jesus era João Batista ressurreto. O pensamento dos discípulos, representado por Pedro ali, naquela sua afirmação, falou, Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Salmo 2 diz assim, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e o texto continua ali. Daniel 9:26 também fala do ungido. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. O pensamento dos discípulos representa aqueles que conhecem a Jesus, porque pela revelação de Deus, pela iluminação do Espírito Santo na mente dessas pessoas, compreendem que Jesus é o ungido de Deus, o Messias, aquele Deus homem separado para vir no tempo certo, para cumprir a missão redentora de Deus nesse mundo, na primeira fase da sua missão, e depois virá mostrando um dia todo o seu poder, toda a sua glória, para destruir os seus inimigos e instaurar o reino de Deus nesse mundo, com o seu povo. Importante a gente lembrar disso, porque no final das contas existem só dois tipos de pensamento em relação a Jesus. Podem ter vários no mundo que a gente vive, como tinha na época também, a gente vê ali, mas no final só tem o pensamento que está correto, porque compreende o que a Bíblia diz a respeito de quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que ele ainda virá fazer, e o pensamento errado, sobre quem é Jesus, e o que ele veio fazer, e o motivo de Jesus, mesmo sendo ungido, não querer que o que os discípulos falaram fosse anunciado ao povo nesse momento, é porque justamente devido à ignorância do povo, não compreender que nesse momento Jesus, no seu papel de servo sofredor, veio para cumprir certas partes do seu ministério, ou seja, qual era a principal? Libertar o povo dos seus pecados. Então, por não compreenderem isso, não aceitarem, não é isso que eles estavam buscando, a gente tem visto até agora nas mensagens, eles preferiam comer pão do que o pão da vida, a gente viu na outra mensagem. Então, por causa disso, Jesus falou assim, melhor não espalhar isso para o povo, ainda que o ungido está presente aqui, nesse momento do que eu estou falando aqui para vocês, dessa revelação de Pedro. Por quê? Porque na cabeça daquelas pessoas, não compreender o papel inicial do ungido de Deus, que é a libertar dos pecados, faria com que essas pessoas iniciassem uma revolução política, tentando se libertar do jugo do Império Romano. É isso que eles queriam, mas é isso que Jesus veio fazer. E a história mostra que esse tipo de pensamento sempre aconteceu, até mesmo entre discípulos de Jesus.
né? Sempre querendo aliviar uma situação que a gente vive nesse mundo, que é difícil, sabe disso? O mundo amaldiçoado pelo pecado, é difícil viver aqui, mas é tentar enxergar um Jesus, não do jeito que ele veio se apresentar nesse momento, mas enxergar um Jesus revolucionário, que bota tudo para quebrar ali, que quer mudar a política, que quer mudar a situação social. Não que Jesus não se importe com isso, a gente vê Jesus ministrando as necessidades das pessoas, mas ele não está aqui para isso. Não estava naquele momento, não está aqui para isso nesse momento. A revolução política, social que Jesus vai fazer é justamente quando ele vier na sua segunda vinda. Não é agora. Então a falta de compreensão bíblica faz com que haja um anseio no coração de alguns cristãos, inclusive, achando que Jesus deve se apresentar e deve se envolver, e logo essa pessoa vai querer se envolver também nisso, para tentar promover, de certa forma, um reino de Deus na terra, quando o rei não está aqui para isso. O rei não está instaurando o seu reino nesse momento. O reino foi adiado, como já vimos isso, e vai ser instaurado no momento certo, depois do que a Bíblia chama de grande tribulação, não é agora. Então a falta de conhecimento ou de aceitação do que a Bíblia diz, gera expectativas irreais no coração, até mesmo de cristãos. A história mostra que as pessoas, né, querem um Jesus que se amolde aos seus interesses. Eu acho que devia estar acontecendo isso aqui no mundo agora, então o meu Jesus deve fazer isso aqui. Mas está difícil ver. Sim, está difícil. Então Jesus nada. A coisa principal Jesus está fazendo, inclusive quando ele quer transformar a situação social, política de qualquer povo, qualquer bairro que seja, ele vai mudar o coração do pecador. Esse é o ministério de Jesus nesse momento. Desde aquele momento, como servo sofredor, redentor, é isso que ele vai fazer. E há um momento específico na história, determinado, inclusive num período determinado, que a gente já tem visto aqui, no estudo de escatologia, não é? Que nesse momento, os corações, querendo ou não submeter a Jesus, eles se submeterão. Aí Jesus vai mostrar que assim, todo joelho realmente se dobrará, querendo ou não querendo, vai reconhecer, realmente Jesus é ungido, e agora nós vamos baixar a cabeça diante dele, gostando ou não gostando disso. Mas é em outro momento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque expectativas irreais, elas surgem de falta ou não aceitação de verdades bíblicas sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer e está fazendo na nossa vida, na sua igreja e no mundo, inclusive, por meio da igreja. Jesus se concentrou em libertar o pecador dos seus pecados e estabelecer o senhorio dele na vida daqueles que creem nele nesse momento. Essa é a preocupação de Jesus em relação ao período que vai da sua primeira vinda até o arrebatamento da sua igreja. Então isso é tão real, isso é tão forte, esse anseio muitas vezes, de querer um Jesus que se molde aos meus interesses, que mesmo os discípulos, depois do que Pedro falou, representados pela declaração do apóstolo Pedro, não aceitavam, percebe, que Jesus, com todo o seu poder e sabedoria, teria que enfrentar o que ele mesmo disse: eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer e vou ressuscitar. Esse é o plano. Não é? Não está nesse trecho aqui de Lucas, mas o texto paralelo de Mateus mostra que o mesmo Pedro, né, que teve debaixo da revelação de Deus a frase que ele falou, a declaração: tu és o ungido, tu és o Messias. O mesmo Pedro, quando Jesus falou assim, então, o Messias, sabe para que ele veio? Ele veio para ser rejeitado, para sofrer, para morrer e ressuscitar. Não, Jesus, não faz isso não.
tentou dissuadir Jesus de viver desse jeito, de cumprir o seu plano. Então teve que ouvir aquilo, né? Arreda Satanás. Você está pensando, está tentando me desviar do jeito que o diabo quer me desviar do meu propósito, do meu plano nesse momento. Então está fora. Não é assim. Percebe? Isso é sério. Né? Essa falta de compreensão, essa insinuação de que Jesus não devia passar por isso. Pô, Jesus, o Senhor é Jesus, o Senhor é ungido, o Senhor é o Messias, né? Vamos fazer acontecer agora aqui. Não, Pedro, não. As pessoas precisam de mim como salvador dos seus pecados. Elas precisam ser perdoadas. Eu preciso transformar corações para que essas pessoas um dia façam parte do meu reino. Botar um bando de pecador sem o coração transformado para debaixo do reino de Jesus, essa é uma vergonha total. Ninguém vai se submeter a Cristo. Precisa ter discípulos que depois se tornem súditos, que vão reinar e governar comigo nesse mundo. Esse é o plano de Deus. É mais fácil, né? É mais fácil querer que as coisas sejam feitas de maneira instantânea, tudo seja resolvido por Jesus, do que realmente o trabalho de transformação do coração, porque isso dá trabalho para o pecador. Né? Isso aí é mais fácil, né? Olhar para um Jesus, olha Jesus, quero seguir o Senhor, acaba com os meus inimigos, do que combater o inimigo principal, que é quem? Aqui, ó, eu, o ego. Me curvar diante de Jesus, o senhorio de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Uma pessoa liberta dos seus pecados e tornada um discípulo de Jesus, então, se ela crê de todo o coração e confessa, como a Bíblia diz, que Jesus é o Cristo, como Cristo, essa pessoa tem que entender, ela tem que compreender e crer que ele sofreu, que ele foi rejeitado, que ele foi morto pelos seus pecados, os pecados que a pessoa cometeu, e foi ressurreto ao terceiro dia. Ela tem que crer nisso, como prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus como perdão, como pagamento dos pecados do pecador. Se ela crê nisso, ela é tornada um discípulo, ela é liberta dos seus pecados e feita um discípulo. Um discípulo de Jesus, então, é alguém que conhece cada vez mais a Jesus, ele está conhecendo, ele está crescendo num relacionamento verdadeiro com Jesus, bíblico com Jesus. Não da sua imaginação, mas do que a Bíblia diz. A vida dele está transformada e pode observar a vida dessa pessoa que realmente corresponde a uma vida de alguém que é santificado, está crescendo no relacionamento com o Senhor, está vivendo, está sendo reconhecido como alguém mais parecido com Cristo. E o discípulo, então, de Jesus, se torna cada vez mais semelhante a ele, a ponto de ser reconhecido como de seu discípulo à medida que ele vive como Jesus viveu. Pois Jesus continua, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? E aqui, o ADNA todo, né? Me dá permissão para usar uma parte do material que a gente estudou sobre esse assunto, quando a gente falou sobre um acampamento que a gente teve sobre a vida radical, ou seja, a vida cristã normal, na verdade, mas a gente teve um retiro uns anos atrás, acho que foi o ano passado, se não me engano, sobre a vida radical do discípulo de Jesus. Eu vou pegar algumas partes e o que eu decidi fazer é mandar para a igreja inteira o material que foi estudado ali com a DNA, porque ali tem muito mais coisa.
encorajando a igreja a ler aquele material, tem perguntas, tem devocionais para aplicar a própria vida. Mas usando aquilo que foi ensinado ali, a gente percebe uma relação entre a vida de Jesus e a de seus discípulos, uma relação inseparável. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Verso 23, o que Jesus diz? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Qual a missão de Jesus? Suportar a humilhação, o sofrimento e rejeição contra si mesmo, de maneira voluntária, para cumprir a parte que lhe cabia no plano redentor de Deus. Qual é a missão dos discípulos? Suportar a humilhação, sofrimento, rejeição contra si mesmo, de maneira voluntária, para que ao seguir Jesus, você aprenda a esquecer de si mesmo, a abrir mão de desejos e direitos para cumprir a parte que lhe cabe no plano redentor de Deus. Se a gente vai ser semelhante a Jesus, esse é o plano que Deus está fazendo na vida de um discípulo, então é evidente que temos que segui-lo da maneira como ele viveu. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Não, ainda bem, né? Ele não está inventando nada novo. Ele está falando para seguir, ou seja, vem fazer, vem viver o que eu vivi. Me siga. Eu sou o modelo para vocês. Então você vai fazer e vai viver exatamente do mesmo jeito, para as mesmas coisas, com o poder que eu te dou para viver. E aí você um dia se tornar parecido comigo na sua vida. Negar a si mesmo significa recusar-se a pensar ou expressar preocupação com, desconsiderar, não prestar atenção, dizer não a si mesmo. Às vezes o significado pode ser expresso de maneira figurativa ou idiomática. Por exemplo, recusar-se a prestar atenção ao que os próprios desejos estão dizendo, ou recusar-se a pensar sobre o que se quer para si mesmo. Isso está no conceito de negar a si mesmo. Em certos casos, outros tipos de expressões idiomáticas podem ser empregados. Por exemplo, colocar-se no fim da linha. Ou mesmo, dizer ao coração: fique quieto. Isso é difícil, né, gente? Negar a si mesmo. A gente é movido por desejo o tempo todo. A gente sempre está atrás de alguma coisa. Deus nos fez assim, ok? A gente sabe disso, temos visto bastante aqui na igreja sobre isso. Questão dos desejos do coração. A questão aqui que Deus está falando, negar a si mesmo, é pega aquilo que nós já temos, que Deus nos deu, desejo, e tira de viver para si. Pare de viver como se viver preocupado consigo mesmo, viver satisfazendo a si mesmo, viver achando que a sua própria ideia, que a sua cabeça, que a sua opinião tem algum valor. Isso não vai nos levar a ser parecido com Jesus, vai nos distanciar desse alvo. A pessoa que vive preocupada com si, ela é o centro da vida dela, ela cerca a vida dela do que ela quer, do que ela prefere, tornar a sua vida confortável nesse mundo, tornar os seus desejos sempre satisfeitos, e quando não são satisfeitos ela fica irada, ela reage. Viver para si é pecado, porque Jesus está dando uma ordem: negue-se a si mesmo. Não é normal alguém que foi liberto do seu velho homem querer viver conforme o seu velho homem. Isso é retorno à escravidão. Por mais prazeroso que seja naquele momento, por mais prazeroso que seja, consegui o que eu queria, as coisas se tornaram do meu jeito. Isso não é vida de cristão. Isso é vida de quem não é cristão. Mas foi para isso que Deus nos libertou. Foi disso que Deus nos libertou, não é?
Um trecho importante, que a gente viu lá no retiro também, fala sobre isso. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Como que vence o maligno? Como que então essa pessoa é forte? Que a palavra de Deus realmente está fazendo efeito na sua vida? João coloca: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Algumas coisas aqui desse trecho, claro, não dá para a gente ficar vendo em detalhes, né, por causa do tempo que a gente tem, mas a vida egocêntrica é oposta à vida cristã. Por quê? Esse trecho está mostrando, em 1 João, que a vida egocêntrica, ela rouba a força e interesse de vivermos para Jesus. Você vai gastar energia de um jeito ou de outro. Não tem como ser dos dois jeitos. A vida egocêntrica valoriza aquilo que Deus odeia, o texto está ensinando também. Ela nos faz viver no submundo do pecado. A vida egocêntrica, ela faz conosco. A gente precisa ficar ali vivendo, pecando, tentando dar um jeitinho ali, sempre naquele submundo podre. Ela impede de enxergarmos e vencermos as investidas do diabo. Porque viver vida egocêntrica é cooperar com a obra do diabo na vida da pessoa. Não é combatê-lo. E o engano é tão grande que o diabo às vezes vai deixar ela até quieta, porque ela está fazendo o que ele quer. Já percebeu, muitas vezes, a vida de um não cristão, ou mesmo de um cristão carnal, é mais tranquila do que um crente fiel? Por que será? Porque a Bíblia garante para nós que para sofrer como cristão, você tem que ter uma vida piedosa. Se viver meia boca, normalmente nesse mundo aqui você vai ser aceito, não tem muito problema. Não causando problema com a sua vida de santidade, as pessoas gostam de você e de mim. Então ela impede, a vida egocêntrica impede da gente enxergar e vencer a investida do diabo. Se somos crentes, rouba a nossa recompensa eterna, não é? Viver desse jeito errado vai fazer a gente ter a recompensa aqui, que é o mundo que você vai ter, é isso aqui, acabou, né? Foi bem sucedido aqui, é aqui mesmo, fim de papo, se contenta com isso aí, porque é isso que você tem, você queria, você conseguiu e acabou. Agora, se somos descrentes, pior ainda, nos engana com a ilusão de que a eternidade não é importante. Eu estou conseguindo aqui, está dando certo, estou vivendo bem aqui, não estou tendo tanto problema aqui, estou passando bem por essa vida, daqui a pouco eu morro, passei bem, não aconteceu muita coisa, consegui o que eu queria, tive um certo conforto para viver, e a eternidade? Esse trecho nos ensina sobre o egocentrismo dos prazeres carnais das sensações, que é a concupiscência da carne, né? Ficar vivendo para os prazeres carnais, aquilo que me parece melhor, aquilo que os meus desejos satisfeitos, aquilo que eu sinto ser melhor para mim, viver para satisfazer os prazeres consome o prazer de viver. Porque nós não fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para viver para Jesus, não para mim. 2 Coríntios 5 fala sobre isso, não é? Que Deus nos libertou para que aqueles que antes viviam para si mesmos, agora vivam para Jesus, para Deus. Um monte de cristão nesse mundo, pelo menos a estatística diz isso, né? A estatística do céu acho que é outra coisa. A primeira estatística de IBGE fala um monte de cristão no Brasil, 50 e tantos milhões, será?
um monte de gente, e você não vai ver diminuindo o interesse pelas coisas mundanas, muitas vezes, e a vida não dando certo, vindo de pessoas que se dizem seguir a Jesus, e buscando alternativas, ou de se lamear mais ainda no pecado, ou quando isso esgota o prazer de se lamear no pecado, vai se entupir de medicamento psiquiátrico. Ué, onde está a vida em Jesus? Parece que não está batendo, não é? Porque a vida das pessoas está sendo consumida com elas mesmas, vivendo para si, ou seja, estão se distanciando da verdadeira vida, como Jesus viveu. O egocentrismo, então, era para colocar um de cada vez, mas tudo bem, tem tudo aí. Egocentrismo dos desejos distorcidos e materialismo, que é a concupiscência dos olhos, aquela sede, aquela busca, aquele trabalho de querer sempre mais, nunca está satisfeito. Uma comparação, e comparação com o quê? Não com os propósitos de Deus, mas com os valores do mundo, né? O que é ser bem sucedido para um cristão, no mundo ocidental que a gente vive? Está parecido com o que Jesus falava ali? Difícil, né? A gente tem muita coisa que distrai, muita coisa que a gente começa a agregar na vida cristã, achando que aquilo faz parte de um cristianismo. A gente só não acha na Bíblia onde está aquilo. A gente não tem, cada ponto desse frustra às vezes, né? Assim, frustra porque tem muita coisa a ser dita, né? Mas tá bom, vou resolver a frustração do coração também mandando material, tá bom? Ajuda. E lembrando que o material ainda é feito por um pecadorzinho miserável, que é muito pouco perto do que Jesus tem para a nossa vida. Mas há muita coisa distorcida, há muita busca de autossatisfação. Aparência externa, como forma de disfarçar uma realidade interna que está gritando muitas vezes lá no coração da pessoa. Então ela tem que se encher de coisas, tem que se encher de experiências, de bens, de pessoas em volta, né, de um monte de coisa, quando a Bíblia fala que quem tem o Filho tem a vida. Jesus não satisfaz? Ele satisfaz. Agora a questão é quanto que nós estamos vivendo realmente para Jesus e experimentando então a satisfação que é fazer isso nele. O egocentrismo de ser aprovado, exaltado pelos outros, que no final é como se fosse um propósito dessas duas coisas anteriores, que é a soberba da vida, né? Fazer, né? Ter os seus prazeres carnais, ter as suas sensações satisfeitas, ter a satisfação dos seus desejos, ter as suas coisas materiais, ter uma vida que você decide o que você quer colocar, o que você quer tirar, para você se sentir bem com você mesmo. No final das contas, para quê? Para ser aprovado, para ser exaltado pelos outros. A soberba da vida mostra isso. A gente se acha tão importante que a gente quer que todos nos aprovem, todos nos sirvam, todos nos adorem. Olha, essa é a vida que eu quero ter, daquele fulano, daquela fulana lá. A
gente deveria querer que assim, olha, o que não for na minha vida, que eu posso explicar, olhando para Jesus, joga tudo fora. Paulo pediu isso, lembra? Quando ele estava sendo ali criticado pela igreja de Corinto, e as pessoas queriam compará-lo. Olha, Paulo, a gente olha para você, e olha também para alguns oradores gregos, se ele devia ser isso, se devia ser aquilo. Paulo falou assim, ó, pessoal, eu peço a vocês que vocês não se preocupem comigo. Esqueçam, não se preocupem comigo, além de duas coisas. O que vocês estão ouvindo, sobre o que eu estou ensinando aqui, Paulo falou lá para os coríntios, e se eu estou vivendo, se eu estou procurando viver de acordo com o que está aqui. Agora, qualquer outro tipo de comparação, Paulo falou, pode jogar no lixo, não interessa isso aí, eu não estou buscando isso aí, estou aconselhando vocês a não fazer isso também. Não se preocupa se eu sou igual ao orador tal, isso não interessa, isso aí para Deus é nojento, isso aí não interessa para nada. Vai ver se o que está sendo ensinado é de Deus e se está sendo vivido dessa forma. Paulo falou. Essa é a preocupação do crente. Pode ser visto Jesus na sua vida, não palavrinhas, né? Não assim, porque não é assim, ó. Vê Jesus ou não vê Jesus na vida da pessoa? Porque é isso que Deus quer. Se as pessoas ficam olhando a gente e vendo, não, porque você é isso e aquilo, e aquilo não pode ser explicado pela Bíblia, taca fora. Elas estão olhando você, o jeito que você é, e estão gostando, e você está gostando também disso. Isso é soberba da vida. Deus ordena, parem de amar o sistema do mundo e as coisas que ele oferece. Parem de se dedicar e de se sentirem felizes com o que o mundo é e oferece a vocês, inclusive o carimbo da sua reputação. O carimbo, a aprovação do mundo, é só uma evidência de que você está sendo reprovado por Jesus. O mundo, Jesus falou aqui, João, né, escreveu? O mundo e as coisas mundanas são passageiros, mas viver conforme o que Deus planejou para a sua vida é eterno, e por isso garante recompensa eterna também. Jesus nesse trecho também fala o quê? Não só, agora ficou separado, né? Que bom, mas tudo bem. Jesus fala não só negue-se a si mesmo, mas ele falou que ele fez o quê? O Filho do Homem é necessário que seja morto. E para os discípulos, então ele fala o quê? Dia a dia tome a sua cruz. Qual é a missão de Jesus? Suportar a humilhação, a rejeição e o sofrimento de maneira voluntária, até o ponto de morrer para cumprir o plano redentor de Deus. E nossa missão? Suportar a humilhação, o sofrimento e rejeição de maneira voluntária, ao ponto de gastar sua vida até ao fim no plano redentor de Deus e proclamar esse plano para os outros. E normalmente proclamar o plano de Deus para os outros vai te colocar em situações muito difíceis. Para alguns cristãos, em vários lugares do mundo, isso realmente, literalmente significa morrer. Literalmente. Mais ou menos 13 cristãos por dia são mortos. Pensa, se entre nós aqui 13 pessoas todo dia morressem, em menos de um mês, esse prédio estaria vazio. Tome a sua cruz, Jesus falou, não é? Significa morra. Não é sofra porque você está doente. Porque o descrente também sofre porque está doente.
Não é sofra porque você está com orçamento apertado. Não é sofra porque o seu vizinho não gosta de você. Não é sofra porque o seu chefe não te entende. Nem mesmo pelos pecados, as consequências dos pecados que a gente comete. Mas significa morra. É uma ordem de se identificar voluntariamente, cada dia, para morrer para si mesmo, até o ponto de, se Deus assim quiser, se for o plano de Deus para a sua vida, você morrer verdadeiramente pela causa de Jesus. Não tem nada a ver essa morte com algo que é para você mesmo, entende? Para conseguir algo que você quer, né? Estou carregando a minha cruz porque essa pessoa na minha vida é muito difícil. Não, isso não é isso que Deus está falando. É você morrer para aquilo que te impede de crescer naquela situação difícil. A cruz era um instrumento de execução violenta e dolorosa. Tomar a cruz era carregar a viga horizontal, chamada de patíbulo, né? Da cruz até o local de execução. Geralmente, meu irmão, obrigado. Toma água aqui. Até o local, carregar a cruz até o local de execução, geralmente passando por uma multidão escarnecedora no trajeto. Percebe a relação, né? Cristão vivendo nesse mundo e sendo aceito pelo mundo. Existe isso? Deus acha que não. Carregar a cruz significa ser um espetáculo para as pessoas, espetáculos de escárnio. Com termos retoricamente fortes, Jesus descreve o destino para o qual todos os verdadeiros discípulos devem estar prontos. Se o seguirem, devem estar prontos para enfrentar o desprezo literal no caminho para o martírio, porque é preciso segui-lo até a cruz. A partir do momento da fé, os crentes devem contar suas vidas como perdidas para o reino. Você, com tudo que você construiu, sua reputação, seus bens, tudo, quando você e eu fomos convencidos pelo Espírito Santo a crer no Senhor, e até nem gosto muito, né? Entregar a sua vida. Que vai entregar o que para Deus? Uma vida arrebentada pelo pecado? Tá bom, entrega isso, porque é só isso que a gente ofereceu mesmo. E decidiu crer, entregando a sua vida. Nossa, agora o Senhor é o Senhor da minha vida. Você decidiu morrer naquele momento. Você decidiu abrir mão, deixar tudo para trás. Decidiu falar assim, eu não quero mais ser conhecido como alguém que era respeitado pelas coisas que não têm valor diante de Deus. Eu não quero mais ser reconhecido, ser aceito, baseado nos critérios que as pessoas normalmente usam para ficar umas com as outras nesse mundo. Eu quero ser conhecido, reconhecido como um seguidor de Jesus, custe o que custar. Pensa, será que a gente gostaria de ter como amigo o apóstolo Paulo? Fala, mas Jesus é um pecador como nós. O que você está fazendo com a sua vida hoje? Eu estou lá visitando o Paulo na cadeia. Você é amigo de Paulo? Eu sou amigo de Paulo. Paulo é um criminoso. Paulo é um criminoso diante dos judeus. Paulo é um criminoso diante dos gentios. Ele é um criador de confusão. Ele vive de um jeito muito louco lá, sabe? Não tem onde morar, ele não tem às vezes o que vestir. Ele não é meio certo da cabeça, não. Ele toma as decisões e fala, Paulo, lá vou matar você. É para lá que ele vai.
Ah, Paulo, você for lá, você vai perder tudo. Ele já perdeu mesmo. Ele começou, sabe, tinha tanta gente atrás dele, no final ele fala na segunda carta aos Timóteo, fala assim, ó, não tem um que está atrás de mim aqui agora. Perdi todos os meus amigos, pô. Será que Paulo seria um bom membro da nossa igreja? Será que seria alguém que a gente ia querer ser discipulado pelo apóstolo Paulo para morrer? Acho que a gente achar Paulo meio estranho. Talvez a gente achar Jesus estranho. Percebe os padrões que a gente tem na cabeça, aqueles critérios, atrapalham bastante, né? Aquilo que é, né, socialmente aceito, aquilo que as pessoas esperam de nós, aquilo que é ser uma boa pessoa, um bom cidadão, enfim. A gente olha para a Bíblia, a gente olha para a vida do discípulo, olha a vida de Jesus, e Jesus foi rompendo com todas essas coisas. E ao mesmo tempo tinha e tem a vida mais atraente, mais desejável para qualquer pessoa nesse mundo. E é essa vida que ele está nos propondo. Ele não supria expectativas de ninguém que não tivesse de acordo com o que Deus quer, e o que Deus quer é muito simples. Desista de viver para você. Morra, esqueça de si mesmo. Questione o que você está atrás. Reflita, pare para pensar. O devocional é para isso também, né? Para pensar, refletir na sua vida. Essa semana eu fui fazer o tratamento de canal do dente, fiquei 4 horas sentado na cadeira. Foi doído, mas foi um devocional bem bom que eu tive lá. Ficar pensando assim, nossa Deus, como é que minha vida está? O que está acontecendo? Orar por vocês, assim, é um tempo muito... 4 horas, dá para fazer muita coisa com Deus naquele tempo. Dá para pensar bastante na vida. Só pensar assim, será que tudo que envolve a nossa vida, a nossa atividade, tudo que eu estou envolvido todo dia, mesmo com as coisas de Deus, será que isso está batendo com morrer para mim mesmo? Será que está cooperando para esse alvo, que é o alvo de Deus para mim? Pergunta para o seu coração aí, eu estou feliz com o quê? Quando eu ouço o quê a meu respeito? Quando as pessoas me elogiam, pelo quê? Quando eu ganho o quê das pessoas? O respeito baseado em quê? Alguém já falou para você está morrendo por Jesus? A gente precisava ouvir isso, não precisava? Precisava ouvir como a gente está crescendo em morrer para nós. A cruz é a cura para o egocentrismo, de viver para os prazeres e sensações, que 1 João 2 coloca lá, o egocentrismo de viver para os desejos distorcidos e materialismo, e para a aprovação e exaltação dos outros. Pelos outros, né, na nossa vida. E Jesus também relaciona a vida dele à nossa, né? No terceiro dia ressuscite, não é só morrer, mas agora aprender a viver. Siga-me, Jesus fala. Missão de Jesus, cumprir a palavra de Deus, seguindo diariamente tudo o que estava escrito a seu respeito, a fim de cumprir o plano de Deus para a sua vida. E a dos discípulos? Cumprir a palavra de Deus, seguindo diariamente tudo o que está escrito de como você deve viver, a fim de cumprir o plano de Deus na sua vida. Siga-me é um imperativo também, em modo contínuo, diferente do morrer. Em modo contínuo,
dia a dia, continuamente aprender a viver com Jesus. Seguir atrás de alguém que vai à sua frente, se tornar seu servo, acompanhar o mestre. É a palavra comum para o chamado ao discipulado. É o lado que equilibra tomar a cruz. Você morre para aquilo que matou você, ou seja, o pecado, viver para si mesmo, que é pecado, enquanto aprende a viver para aquele que salvou você, seguir a Jesus. Não é seguir as ideias de Jesus, não é olhar seu exemplo, que bonita a sua vida, mas segui-lo continuamente para aprender a viver com ele e para aquilo, exatamente para aquilo que Jesus viveu. Significa gastar a sua vida para o que Jesus gastou a vida dele. Os evangelhos ensinam como é que Jesus gastou a vida dele, não ensina? Vão fazer a mesma coisa. A queda fez da independência e do egocentrismo da humanidade o objetivo da vida. A partir da queda, o homem falou assim: agora eu sou independente de Deus e vou viver para mim. Mas agora os crentes devem retornar à dependência altruísta de Deus, viver para Ele. Isso deve se tornar uma visão de mundo e uma diretriz de vida, ou seja, diariamente. Não é uma decisão única, mas uma escolha recorrente e volitiva de prioridades, todo dia. Como é que estou vivendo como discípulo do Senhor nesse mundo? Como é que a decisão que eu estou tomando, que eu vou fazer na minha vida hoje, faz com que eu esteja seguindo o Senhor, vivendo o que Ele viveu, quer viver na minha vida? Como? De que forma? Precisa perguntar para si mesmo. E é isso, irmãos. É isso que Jesus explica aqui, e Ele garante que viver desse jeito é ganhar a vida, é viver de verdade. E o oposto a isso é perder a sua vida, é gastar a vida à toa, é gastar a vida nesse mundo. E o pior é depois nem ser recompensado como Deus preparou, por ter vivido para si. Mas nós não estamos aqui para isso, certo? Nós estamos aqui para viver, aprender a viver para Jesus. Amém? Intervalo.